E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, né? Essa aula é para o 8º ano. Vamos dar continuidade à nossa discussão sobre o iluminismo, né? A gente vai começar a discutir cada um dos filósofos iluministas, pensando um pouco sobre a filosofia desses filósofos e também a contribuição deles, né? Para a nossa realidade, né? Como essa filosofia iluminista ela ainda pode ser percebida nos nossos dias, tá? Então é importante vocês fazerem a leitura do capítulo, é o capítulo 5 do livro de filosofia de vocês. Leiam, né? Façam anotações, se for preciso. E qualquer dúvida, me envia lá no Google Class, né? Para a gente poder, para que eu possa responder e assim sanar essas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para nossa aula. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os enciclopedistas, né? Sobre o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, né? Que foram, né, os pensadores da chamada Enciclopédia Iluminista. Essa enciclopédia, né, para alguns é até um nome é, estranho, né, apesar de ser bastante difundido, mas a enciclopédia, ela basicamente era o quê? Era um livro, né, que tinha como objetivo, um livro assim, no sentido amplo, né, porque não era só um, eram vários, né, que tinha como objetivo reunir o conhecimento, né, de diversos temas, vamos botar assim. A Enciclopédia Iluminista ela tem uma característica muito própria, né, que o objetivo dela era basicamente reunir o conhecimento técnico e científico produzido, né, até aquele momento no Ocidente. Então, ela fazia parte daquele esforço dos iluministas de difundir o ideal, né? De difundir a razão e a ciência, né? Como conhecimentos seguros, né? Metodológicos sobre o mundo. E para isso, né? Organizaria-se aí essa enciclopédia, né? Então, como eu falei, né? Foi pensada pelo Denis Diderot e o Jean d'Alembert. São dois pensadores iluministas, né? Que vão ser bastante influenciados também pelos demais, estiveram em contato com os demais iluministas, né? Com Rousseau e tal, que colaboraram. O Voltaire colaborou também com a construção da enciclopédia. Então, essa enciclopédia ela seria a base, né? Uh, da difusão do conhecimento racional, do conhecimento científico. Não é à toa que ela era chamada de enciclopédia ou dicionário racional, né? Então, quer dizer, você vê que os iluministas tinham a razão como elemento muito central da sua filosofia, e o Diderot e o D'Alembert eles vão justamente nesse caminho, né? Então, eles defendiam que a partir desse conhecimento racional, o ser humano poderia, né, entender a realidade e interferir, pensar, né, a sua realidade a partir desses conhecimentos. Daí a importância da difusão de conhecimentos técnicos, né, e fundamentados num princípio racional, empírico, científico, né, que o iluminismo entendia naquele momento. Então, para esses pensadores, as decisões, a própria política, a sociedade, ela só poderia ser pensada a partir desse conhecimento racional, né? E a partir dele era que era possível desenvolver e interferir nessa sociedade, né? E nos demais aspectos, né? Porque aqui você tem não só a razão como elemento fundamental aí do ser humano, mas como capaz de explicar a natureza, né? A natureza, os fenômenos, as chamadas leis da natureza, que seriam compreensíveis única e exclusivamente aí pela razão, né? Então, a enciclopédia ela vem muito nesse sentido, né? De difundir esse conhecimento racional produzido, né? Na concepção dos iluministas, uma vida virtuosa, né, uma vida esclarecida, era justamente aquela que era regida pela razão. Então, a difusão desse conhecimento por meio desse conjunto de livros, né, que foi a enciclopédia, era fundamental para a formação de cidadãos, né, que tivessem a razão como guia, vamos botar assim, né, como método de pensar a si mesmo e pensar o mundo, e também cidadãos que
possuíssem conhecimento. Não é à toa que muitos desses filósofos defenderam muito a liberdade de pensamento, justamente porque visavam, né, a difusão desses conhecimentos, e muitos desses conhecimentos muitas vezes foram questionados, criticados, proibidos, censurados, né? Então, na concepção desses iluministas, né, principalmente o Diderot e o D'Alembert, que são aí os mentores da enciclopédia, a vida, né, racional, uma sociedade regida pela razão, passava necessariamente pela formação desses cidadãos, né, virtuosos e esclarecidos. E o primeiro passo nessa direção seria a criação desse compilado de conhecimentos, que seria a enciclopédia, né? Então, a primeira edição é lançada em 1750, né? Ela continha aí vários volumes, eu acho que 17 volumes, contou com a colaboração de vários filósofos, artistas, intelectuais, cientistas, né, da época. Então, isso na sua construção, né? Mas o conhecimento propriamente dito, ele é bem mais amplo. Então, você vai ter conhecimento filosófico compilado, as descobertas científicas da época, questões artísticas, né? Ela tinha esse objetivo, né, de compilar esse. Por isso que ela é tão extensa, né? 17 livros aí, e geralmente bem amplos, né? E a criação da enciclopédia, ela esteve muito associada mesmo à, à difusão das ideias iluministas, né? Tanto no sentido da sua produção, que contou com a colaboração de muitos filósofos intelectuais que nem sempre estiveram diretamente ligados ao iluminismo, mas que contribuíram com os conhecimentos ali produzidos, né? E a sua compilação na enciclopédia, como também a partir da sua publicação você vai ter também, né, claro, a difusão desses ideais. É importante destacar que esses ideais eles vão se difundir principalmente nas classes mais abastadas e mais esclarecidas da sociedade, principalmente na França, né, que é o caso aqui, porque nem todos, né, tinham acesso direto à enciclopédia, por vários fatores. Primeiro, o principal deles era o analfabetismo, né, que era uma situação bem complicada na França, uma maioria de camponeses, em sua grande maioria analfabetos, e também as universidades, né, que é principalmente onde local onde essas ideias vão se difundir muito, eram basicamente habitadas por membros da grande burguesia ou de classes médias, né, mais ricas e tal. Então, é uma difusão, né, mas principalmente nessas classes mais abastadas da sociedade francesa. Mas foi fundamental, por exemplo, né, e isso aqui a gente já falou em história, essa difusão de ideias, principalmente entre a burguesia, vai ser fundamental para o desenvolvimento da Revolução Francesa, lá em 1789. Então dá para a gente ter uma noção do quanto a enciclopédia ela foi importante, né? Ela influenciou socialmente e politicamente a França, né? Então, eu trouxe aqui, eu tenho o Denis Diderot, aqui, ó, o Denis Diderot, o Jean d'Alembert, para a gente conhecer. Eu já tinha mostrado ele anteriormente, né, lá no slide passado, só para vocês lembrarem. E aqui eu tenho a capa da enciclopédia, né? Então tá aí, a enciclopédia, o nome completo dela é Enciclopédia ou Dicionário Racional de Ciências, Artes e Métodos ou Técnicas, né? Então essa enciclopédia ela tinha justamente o objetivo de compilar essas questões, né? Então os conhecimentos científicos, artísticos e metodológicos, técnicos, né? Sobre o mundo. Essa daí é a edição de 1772, né? Ainda muito semelhante à primeira edição propriamente dita, né? Então, assim, pessoal, essa difusão da enciclopédia, né, ela marca uma difusão também do iluminismo, né? Essa difusão iluminista, ela foi fundamental, tanto para o desenvolvimento também da ciência, né, da filosofia, como dentro dos princípios iluministas, os métodos, né, que se mantiveram e foram fundamentos, por exemplo, para o surgimento de novas ciências, né, de artes assim, né, áreas da filosofia que passaram a se tornar ciência ao longo do século XVIII, do XIX,
né? Então, quer dizer, aqui se criava aí as bases, de certa forma, do pensamento moderno. Então, muito do nosso pensamento, da forma de entender o mundo, da ciência que nós conhecemos, ela foi descendente desse processo aí do iluminismo, né? Da enciclopédia também, e mesmo que tenha se modificado, muita coisa permaneceu, né? E aí a pergunta é, professor, e existe enciclopédia ainda hoje? Boa pergunta, né? Existe, né? A enciclopédia, pessoal, ela existe, né? Ela basicamente era um compilado, né? Vamos dizer assim, do conhecimento humano. Então, de certa forma, a ideia, né, primordial aí em relação à enciclopédia é justamente a de uma construção, de uma colaboração coletiva, né? Então, todos colaboram, todas as áreas colaboram para a construção desse conhecimento humano, e esse conhecimento ficaria, né, de acesso geral, entre aspas, né? No Brasil, até alguns tempos atrás, publicavam várias edições, eu nem sei como é que está muito hoje, assim, em relação à publicação dos livros, né, de enciclopédia. Por muito tempo, a, 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 se publicou, né, livros e livros, coleções e coleções de enciclopédias que eram vendidas nas escolas, ou que às vezes eram disponibilizadas em algumas bibliotecas, essas coleções, e geralmente vinha ali organizado, tem uma foto aí já, vinham organizados, né, por disciplina, né, no caso aqui, pelo menos no Brasil, a enciclopédia ela era dividida por disciplina, então você tinha lá uma parte de português, geralmente organizada em ordem alfabética, né, sobre os diversos assuntos relacionados à área de português, e aí vinha pintado de uma cor, né, então a seção de português era, sei lá, azul, de matemática era vermelho, e assim havia essa divisão, já que eles eram livros bem largos, assim, grandes, e geralmente era assim, né, então quer dizer, até recentemente, né, tinha um amplo acervo de enciclopédias circulando no Brasil e no mundo de maneira geral. Então a enciclopédia ela foi um elemento muito presente e muito importante para a difusão desse conhecimento científico, né? O próprio modelo de escola que nós pensamos hoje ele é muito baseado no pensamento iluminista, né? E essa influência da enciclopédia e desse pensamento, ele vem até hoje. Então, se antes haviam lá os, os, os livros, também tinham CDs, né? Havia uns CDs que vinham também com esses livros, às vezes, ou você podia comprar só o CD, que era também, né? Tinha lá no CD todo o conteúdo, você também podia pesquisar lá por parte, né? Isso principalmente, pessoal, antes do advento da internet, né? Porque anteriormente, né, devido à dificuldade de acesso ao conteúdo, essas enciclopédias elas tinham bastante valor, então elas não eram muito baratas, não, né? Não era todo mundo que podia comprar uma enciclopédia, mas vinha todo esse aparato. Então, você tinha os livros, tinha os CDs tal, que auxiliavam, e muitas pessoas tinham, né, para consulta em casa, para estudar, para concurso, para vestibular, essas coisas, né? Inclusive já tive uma, mas eu dei. E aí com o advento da internet isso de certa forma muda. Então hoje eu já não vejo mais, né, essa venda assim, constante de enciclopédias, ou algo ligado a isso. Hoje a internet ela possibilitou justamente aquilo que a primeira enciclopédia ela buscava, de certa forma, né? Que é a construção coletiva do conhecimento e, ao mesmo tempo, a difusão desse conhecimento. Então, hoje na internet você é capaz de encontrar qualquer coisa, né? Tudo que você pesquisa é possível de ser encontrado na internet, ou pelo menos a grande maioria das coisas é, é, é possível de ser encontrado na internet. Hoje, o que mais próximo nós temos, assim, de uma enciclopédia propriamente dita é a chamada, né, Wikipédia, né? Que é que na teoria, né, deveria atender justamente a esse requisito, que é a de construção coletiva do conhecimento, ao mesmo tempo de difusão desse conhecimento. Mas, no entanto, a gente sabe que essa ampliação do acesso à informação também trouxe questões, né? Por exemplo, a situação das informações falsas, né? Informações errôneas, informações equivocadas, informações que não têm base científica. Então, ao mesmo tempo, facilitou, mas também dificultou alguma coisa, né? Então, quer dizer, a internet ela permite, ela de certa forma até ela substituiu, né, essa enciclopédia, porque hoje basicamente se você pedir para pesquisar qualquer coisa, todo mundo vai lá na internet e já digita, aparecem lá
milhares de resultados, a pessoa consegue aquilo que ela pesquisou, né? É muito mais prático do que ir pegar o livro e procurar, né, página por página, ou ir lá no índice, ver onde é que está, e ter que ler, pegar uma, duas, três, quatro livros diferentes para poder encontrar um conteúdo mais consistente. Então a internet ela possibilita esse acesso à informação, mas é como eu falei, ela também, né, tem o problema de que existem, né, muitos sites, muitos blogs que não tem tanto compromisso, né, com a veracidade das informações ou com a questão da referência, né, de onde aquelas informações estão sendo tiradas, e muitos sequer têm compromisso com a verdade propriamente dita, e aí passam a difundir informações falsas, né, que não têm base científica ou dentro da lógica aqui racional, né? Então, quer dizer, há uma tentativa aqui de estender aquilo, né, que foi pensado, de certa forma, pelos iluministas lá. Né? Então, os iluministas pensaram nessa construção, nessa compilação de conhecimentos de diversos setores, mas que fossem, né, racionalmente construídos, metodológicos, científicos, né, filosóficos, artísticos, que pudessem ali garantir a difusão desses ideais. Né? Então a Wikipédia, como eu falei, é o que teoricamente aí, né, mais difundido, se aproxima do que seria a enciclopédia. O próprio nome já sugere isso. Né? Mas aí tem vários fatores. Né? A Wikipédia, como ela é um site aberto, muita gente entra, né, e acaba aqui colocando informações falsas, né, acabam muitas vezes só para brincar, para trollar, né, como falo, e aí acaba difundindo uma série de informações falsas, né, e isso é muito complicado, né. Hoje talvez a coisa esteja um pouquinho melhor, né, existem alguns países em que a Wikipédia ela é considerada até um site respeitável, porque hoje, né, se coloca referência, então você pode clicar lá e aí te direciona para aquele livro, a fonte daquela informação. E eu já vejo que hoje aos poucos no Brasil também está aparecendo, mas ainda, né, precisa avançar bastante. Então, quer dizer, a Wikipédia ela busca justamente isso, compilar uma série de conhecimento. Né? Não existe quase nada que você digite que não apareça o link da Wikipédia lá para explicar ou dar uma informação sobre aquela coisa. Né? E aí, como eu sempre oriento meus alunos, né, não é que você deve descartar a Wikipédia, né, mas nunca usar ela apenas como fonte. É importante utilizar a Wikipédia, seria um problema, mas sempre buscar informações que estejam ali, né, em concordância, porque muitas vezes acontece de ter informações ali sem pé nem cabeça, e aí às vezes o aluno acaba copiando, pesquisando e achando que é daquela forma, quando na verdade existem outras perspectivas, tá? Então, isso permitiu a difusão do conhecimento científico, né? O conhecimento científico hoje provavelmente é um dos conhecimentos mais difundidos, né? A forma de conhecimento mais difundida e considerado o conhecimento mais seguro até hoje conhecido, né? Apesar de todas as questões que envolvem a ciência, né? A ciência busca, né, difundir esse conhecimento. Hoje, cada vez mais é possível perceber uma aproximação do diálogo entre a ciência, vamos botar a ciência sendo representada aqui principalmente pela universidade, né, pelos pesquisadores, e a sociedade de maneira geral. Né? Então, você tem hoje sites de ciência, né, no YouTube você tem os canais de ciência que permite essa difusão do conhecimento científico. Então, se a gente pensar lá no Denis Diderot e o D'Alembert do século XVIII, que buscavam expandir esse conhecimento científico por meio da, da, da enciclopédia, a gente hoje, né, tem uma série de outras formas que buscam essa difusão também, principalmente hoje usando, né, o acesso facilitado que a internet permite a todos nós. Tá? Então, pessoal, por hoje é isso, né? Aqui eu coloquei só um símbolo da Wikipédia, só para a gente ter uma ideia do quão ampla ela é, né? Ó, aqui, eu não lembro de quando é essa imagem, eu não vi, tá? Mas aqui dá pra gente ter uma ideia do quão ampla, né, ela é, tá? Olha aqui, ó. A gente tem, em português, existem 1.033, quer dizer, mais de 1.033.000 artigos na Wikipédia. O maior é o inglês, né? O inglês aqui tem 6.090.000, quer dizer, mais de 6.090.000 artigos.
Então, quer dizer, se a gente somar tudo isso aqui, dá bastante, né? Tem muita coisa na Wikipédia. O símbolo da Wikipédia, né, traz essa ideia de construção coletiva, né, como se fosse um quebra-cabeça. Então, está montando aqui como se fosse o mundo, né, o mundo sendo montado de forma coletiva. Aqui se utiliza as várias letras, né, de diversos alfabetos e sistemas de escrita para indicar essa pluralidade, né, de diversos locais do mundo, colaborando, né, trabalhando em conjunto para a difusão e conhecimento construído aqui na Wikipédia, que se autoconsidera a enciclopédia livre, né, aquela enciclopédia que todos podem colaborar. Tá? Aqui tem uma imagem da década de 90 ali, ó, da década de 90, década de comecinho de 2000 ali, então você tem as enciclopédias antigas, ó, enciclopédia britânica, que é uma das mais conhecidas, né? E aqui há um CDzinho também, né? Com a enciclopédia digital e tal. Só pra gente conhecer, pra quem nunca viu, conhecer, tá? Então, pessoal, é isso, né? Espero que tenha sido claro, que tenha sido proveitoso. Faça uma leitura do capítulo, tá? Qualquer dúvida me envia lá no Google Class, certo? E aí a gente vai dialogando. Então, obrigado por assistir e até a próxima.